Então, né, a partir de agora, nós vamos iniciar o nosso livro número 3. Então, nós vamos ver aqui agora as bases políticas do conhecido Brasil Império. Nós ainda estamos no Brasil Império, né? E eu lembro para vocês que dentro do livro número 2 nós tivemos um caminho, assim, digamos, bastante coeso e um caminho, assim, muito longo. Nós pegamos, dentro desse livro número 2, desde a época do Brasil colônia, né, vimos todo o período do Brasil colônia, aquele período das invasões estrangeiras, inclusive aquele período em que o Brasil tentou modernizar a sua administração, que foi conhecido como período pombalino, aquele período do Marquês de Pombal. Depois nós vimos o Brasil colônia na sua última fase, na crise que se estabeleceu aqui dentro do Brasil colônia, vimos algumas revoltas e tudo quanto, né? Revoltas ali da época colonial, e entramos dentro justamente do período da independência do Estado brasileiro. E ali se destaca a figura, né, destas pessoas que vieram aqui para o Brasil comandar o Brasil. Então, a gente tem que lembrar para vocês, né, que são informações importantes que nós vimos dentro do livro 2, para a gente continuar aqui no livro 3, a figura de Dom João VI, que vem para o Brasil com a corte portuguesa no ano de 1808, fugindo do bloqueio continental, fugindo de Napoleão Bonaparte. E aqui, portanto, ele vai criar as bases para o funcionamento do Estado brasileiro. A capital já é o Rio de Janeiro, e ele vai fazer a abertura dos portos e vai criar todo um sistema administrativo no Brasil, né? Então, ali o Rio de Janeiro vai ser o local apto para a administração do Brasil. Lembrando também que ele vai elevar o Brasil ao reino de Portugal e Algarves para participar em 1815 do Congresso de Viena, que justamente vem depois da derrota de Napoleão Bonaparte, estabelecendo o antigo regime de novo nos territórios europeus. Meu caro estudante, depois de Dom João VI, que retorna para Portugal e deixa o trono do Brasil para o seu filho, o Pedro. Então, é o período de Dom Pedro I. Este período, nós vamos, digamos assim, subdividi-lo em dois momentos, só para recordar aos senhores, né? No primeiro momento, então, ele está preocupado com a governabilidade, em lidar com o Partido Brasileiro, e aí nós temos o período onde ele vai proclamar a independência do Estado brasileiro. Então, ele vai entrar no poder em 1821, em 1822, o Brasil é independente. Então, a partir de 1822, vem a fase do governo de Dom Pedro I. Ele, então, é o primeiro imperador do Brasil, agora é o momento do Brasil Império. Mas ele enfrenta muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, porque ele é muito apegado ao partido português, que está lutando com o partido aristocrata brasileiro pelo poder. Dom Pedro também ele também vai embora, e ele deixa o território brasileiro no ano de 31, em 1831. Como o seu filho, Pedrinho, era muito pequeno, né? Vocês se lembram disso? Ele era muito pequenininho, Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, nós vamos ter o período regencial, o período onde o Brasil será governado pelos próprios brasileiros. Aqui, neste período regencial, destaca-se a figura do padre Feijó.
né? Então, é o Brasil Regência, que engloba os anos de 31 a 40, 1831 a 1840. Aqui, então, nós vamos ter alguns fatos importantes. Só recordando para vocês, né, que nós vimos ali no livro 2. Fatos importantes do período regencial. É o estabelecimento, portanto, do coronelismo, né, da Guarda Nacional e etc., dos coronéis, que são diplomados pelo próprio governo do Rio de Janeiro, através de Padre Feijó. Então, nós temos aqui, então, a aristocracia brasileira se colocando no comando, na guia do país. Nós tivemos também, né, um ato adicional, um instrumento político para dar mais poder ao Partido Brasileiro, digamos assim, eliminando, fragmentando o poder moderador. Entretanto, o Brasil caminha por várias crises, nós teremos uma série de revoltas, a gente cita algumas, por exemplo, na Bahia, a Sabinada e a Revolta dos Malês, no Pará, a Cabanagem, né? A Balaiada no Maranhão, a Revolta Farroupilha no sul do Brasil. Então, a regência fragmenta o Brasil. E, através de Araújo Lima, que entra no lugar do senhor Feijó, Araújo Lima, então, vai fazer o golpe da maioridade. O golpe da maioridade coloca Pedrinho com 14 anos no trono do Brasil. Aqui está a fotografia dele, né, mais adiantado em idade, lembrando que Pedro II é aqui o segundo reinado, né? Então nós estamos ainda no Brasil Império, agora estamos entrando no segundo reinado. O senhor Pedro II vai governar o Brasil durante um período de quase 50 anos, né? Um período de quase 50 anos, onde nós vamos ter, portanto, esta realidade aqui do governo brasileiro, da sociedade, portanto, brasileira. Ok, meu caro estudante? Então, veja que nós já andamos muito, mas, ao mesmo tempo, nós temos ainda um longo caminho para a gente fazer. Então, estou convidando você a abrir seu livro número 3, né? Nossa apostila, volume 3, a partir da página 47, para nós iniciarmos, portanto, este capítulo aqui, B, frente B, História do Brasil, capítulo número 9, Segundo Reinado. O Segundo Reinado, nós vamos fragmentá-lo em duas partes. Primeiramente, nós vamos ver a questão política, né? Vamos dedicar um capítulo inteiro à questão política. Aqui dentro da questão política, nós vamos ver, portanto, que o Brasil Império vai se solidificar, o Brasil vai se estruturar, digamos assim, politicamente, né? O Brasil vai se dar bem, portanto, do ponto de vista político, porque o Dom Pedro vai ter uma alta capacidade de governabilidade. Lembrando que ele entra no poder em 1840 e ele vai ficar no poder até 1889. Veja que um longo período. E ele vai ter muita habilidade política para gerenciar o Brasil. Agora, habilidade política é uma coisa, e nós vamos ver essa habilidade política aqui agora, no capítulo número 9. Mas não quer dizer que ele vai resolver os problemas do Brasil. Então, nós vamos dedicar ainda um outro capítulo ao Segundo Reinado, que vai ser a sequência, o capítulo 10, onde nós vamos falar dos vários conflitos dentro da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem que resolver muitos problemas. Conflitos
conflitos de ordem social, né? Conflitos de ordem econômica, conflitos de ordem militares. Então, o Brasil vai enfrentar vários problemas e Dom Pedro II não vai sair-se tão bem, igual ele vai sair na questão política. Mas isso aí é lá na frente, não é agora. Nós vamos nos preocupar agora somente com o lado político, tá bem? Então, nós vamos estudar as bases políticas aqui do Brasil Império. Vamos nos concentrar, portanto, neste elemento da política. Então, vamos iniciar, né? Vamos começar. A gente tem um longo caminho para a gente fazer, um longo caminho para a gente ver e para a gente analisar e para a gente estudar a partir de agora. Aí está uma fotografia do senhor Dom Pedro II, né? Dom Pedro II com a sua família. E aqui, nesta fotografia, eu gostaria de fazer alguns destaques, né? Para a gente iniciar aqui o nosso caminho. Eu gostaria de destacar, né, a figura do imperador e veja quem está à direita dele. É a maravilhosa Isabel, é a princesa Isabel, né? Que, se continuasse a monarquia, seria a herdeira. E um outro elemento que eu gostaria de chamar muita atenção dos senhores é que aqui também se faz presente o marido dela, o Conde Deu. O Conde Deu, que é um militar muito importante, que nós vamos falar, inclusive, depois também da Guerra do Paraguai, né? Um militar importante na Guerra do Paraguai, ele vai suceder Duque de Caxias. Então, ele é um personagem importante também aqui dentro deste contexto. Mas, principalmente, né, nós vamos deixar, então, neste primeiro momento, nós vamos deixar de lado a figura da princesa, nós vamos deixar de lado também a figura do conde, e vamos nos concentrar no personagem, no imperador. Aqui está ele, este bonitão aqui, chamado Pedrão, né? Pedro II. Vamos lá, então. Né? Então, aqui, tradicionalmente, nós vamos fragmentar a fase política da presença aqui de Dom Pedro II no trono, tradicionalmente em 3 partes, né? É um período muito longo, de 1840 a 1889. Em um primeiro momento, né, nós vamos ter o período aí da consolidação, das artimanhas políticas e etc. Lembrando que é um período muito importante, esse período da consolidação, porque o período anterior, o período da descentralização, a política do período regencial era uma política voltada para a descentralização e uma política voltada para os privilégios da classe aristocrática, da elite brasileira, dos proprietários rurais e etc., levaram o Brasil, então, a frangalhos. Levou o Estado brasileiro a uma fragmentação, a uma destruição, digamos assim, muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, é preciso uma habilidade política muito grande do senhor Pedro II para resolver todos esses problemas. Ele vai ter que ter habilidade, mesmo com 14 anos de idade, para lidar com a elite brasileira. E ele vai aprender a lidar logo com a elite brasileira. Então, ele vai ser um sujeito que vai ter muito sucesso, evidentemente. E é muito interessante que a elite brasileira vai abandonar a ideia de descentralização. Ela vai ver que a ideia de descentralização não funciona, isso vai causar, na verdade, muitas rebeliões, isso vai fazer com que
várias regiões do Brasil queiram autonomia, e a unificação e os privilégios da elite só é possível por causa da força do Rio de Janeiro. Só é possível por causa do exército que está presente no Rio de Janeiro. Então, o exército intervém, resolve as situações, porque os poderes locais, os coronéis locais, não vão dar conta de resolver os problemas, né, se a população resolver, portanto, pedir o poder. Então, nós vamos ter seguido, né, um apoio da elite a Dom Pedro II. Então, nós vamos ter um período de paz, um período de conciliação entre os anos de 1850 a 1870. Então, é o período onde o Brasil vai poder se consolidar, principalmente economicamente, né? O período aqui onde nós vamos ter o café se consolidando dentro do mercado. Lembrando que até então o Brasil não tem um produto forte, um produto que gera renda, que gera divisas para o território brasileiro. E a partir de agora, então, nós vamos ter a questão do café, né? Então, o café, então, será o carro-chefe da economia brasileira, e este período de conciliação, de trégua, de paz, vai fazer com que a coisa possa acontecer muito bem. Então, aqui, o imperador, então, vai conseguir conciliar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está almejosa de dias melhores, a sociedade brasileira está esperançosa, né? E Dom Pedro vai escolher o caminho mais fácil, mantendo a elite agrária no poder. Então, nós vamos ter um Brasil predominantemente latifundiário, nós vamos ter um Brasil ainda com mão de obra escrava, um Brasil, então, que se pauta em uma economia muito parecida com a economia do período colonial. O Brasil ainda tem uma economia parecida com a economia colonial, isto com certeza. Depois, a gente vai ver que Dom Pedro não consegue resolver os grandes problemas da sociedade brasileira, e aí nós vamos ter o período de crise, né? Então, nós vamos ter uma crise muito grande, crises no mundo urbano, crises no mundo rural, crises para tudo quanto é lado. Então, a crise vai estourar. Crise e Brasil parece que anda junto, né? Brasil e crise são duas coisas que andam de mãos dadas, né? Que andam uma aí do lado da outra o tempo todo. Brasil e crise. Falar Brasil e falar a palavra crise é a mesma coisa. Tem o mesmo significado, a mesma importância. Então, vamos lá, por favor, abra seu livro na página 47. Nós vamos lá analisar o ponto de vista político. E, logicamente, que dentro do Brasil, o ponto de vista político ele é muito conectado com o ponto de vista econômico, que determina o ponto de vista social, né? Então, vamos ver aí a política do segundo reinado, né? Então, nós vamos, como eu falei com você, fragmentar. Então, vamos já para os primeiros anos aqui do governo do senhor Dom Pedro II. Então, me acompanhe aqui, né? Então, observem que eu vou acrescentando outras informações, a gente não vai seguir só o livro, então eu vou colocando também outras coisas para vocês aqui que eu considero importante para a gente entender bem. Então, primeiramente, veja bem, Dom Pedro é muito jovem, ele é uma criança, ele é um menino. Aqui está ele, com 14 anos, fazendo o juramento à Constituição brasileira. E com 14 anos, ele vai ter que lidar com uma situação muito complicada no Brasil, né? Uma situação muito complicada no Brasil, que são os partidos políticos. São os grupos políticos que se adaptaram, portanto, para a governabilidade do país brasileiro. Então, aqui, observem que nós vamos ter dois partidos políticos, dois partidos que irão se destacar. De um lado, nós vamos ter o Partido Conservador. Veja que ele mudou de nome. Gente, é uma estratégia muito comum no Brasil
os partidos mudarem de nome, porque os partidos faziam uma série de cagadas, fazem uma série de coisas ruins, então eles mudam o nome para disfarçar. Então, é uma técnica comum. Por exemplo, né, o PMDB, ou antigamente chamava PMDB, hoje se chama MDB. Então, é uma forma de tentar ludibriar as pessoas, né? É o partido lá, né, né, que está no poder aí desde a época do Ulisses Guimarães, desde a ditadura militar. Ou seja, ele muda o poder, né? O PSL, que foi um partido, né, aí do passado brasileiro muito ruim, digamos, né, agora se chama Democratas. Eles vão mudando o nome para enganar as pessoas. E esta mesma realidade se verifica lá no passado do Brasil. Então, o Partido Regressista agora se chama Partido Conservador. Ele mudou de nome, Partido Regressista, na época da regência. Como a regência foi um falimento total, como a regência levou o Brasil para a crise, como o período regencial levou o Brasil para o buraco, né? Levou o Brasil literalmente para o buraco, agora mudam de nome para facilitar a situação. Então, o Partido Conservador, quem faz parte dele, né? Quem faz parte deste Partido Conservador são os proprietários rurais, os latifundiários, né? Aqui também são chamados de coronéis. Então, aqui agora nós estamos no período do coronelismo, né? que vai se consolidar ainda mais depois de Dom Pedro II, mas já é a política dos coronéis. Esses grandes proprietários rurais, eles pertencem ao Partido Conservador. Nós temos aí funcionários públicos, né? Mas não é o funcionário público de limpar a rua, não é o funcionário público de dar aula, né? Não é o professor, são os altos funcionários públicos, os altos burocratas, que estão aí na esfera administrativa, estão aí dentro do poder judiciário, né? O judiciário sempre teve homens muito ricos e poderosos, e eu lembro para vocês que estes funcionários públicos do Brasil são altamente corruptos. Altamente corruptos, né? É o jeitinho brasileiro, levar vantagem. Então, alta corrupção reina solta, então, dentro do serviço público. E o Partido Conservador também tem os grandes comerciantes do Brasil, os grandes burgueses brasileiros, né? Pessoas que conseguem fazer, então, fortuna com comércios, principalmente com comércios ligados à área do abastecimento, da alimentação do povo brasileiro, né? Principalmente aí os donos dos empórios, dos grandes empórios e tudo quanto. Então, quem faz parte do Partido Conservador, em outras palavras, é a elite, aqueles grupos que têm mais dinheiro dentro do Brasil. Em outras palavras, é a elite brasileira, né? Então, o Partido Conservador, ele tem uma ideia sobre a política. O princípio político que vai guiar o Partido Conservador é justamente restringir a capacidade descentralizadora. Então, o Partido Conservador deseja centralizar o poder em Dom Pedro II. Então, em outras palavras, o Partido Conservador está com Dom Pedro e não tasca. Não abre a mão de apoiar tudo que Dom Pedro fizer, né? Por quê? Porque o Partido Conservador está de olho nos privilégios. Se você der privilégios para a elite brasileira, ela fica calada na mesma hora, né? Ela fica caladinha e tudo quanto. É só dar privilégio, só encher a barriguinha dela, que ela fica quietinha. Então, o Partido Conservador busca privilégios. O outro partido, né, é o Partido Liberal, que antes era chamado de Partido Progressista. Já que os regressistas mudaram de nome, então os progressistas também aproveitam a onda, já não fizeram muitas coisas mesmo, né? Então eles também vão mudar aqui de nome. Quem que faz parte desse Partido Liberal são profissionais liberais,
médicos, advogados. Aqui começa a entrar no Partido Liberal também militares, né? Os militares vão ganhar muita importância, principalmente a partir da Guerra do Paraguai, serão heróis nacionais, digamos assim. Então, esses profissionais liberais, mas eles são do mundo urbano, né? Do mundo urbano. Então, eles são aí das grandes cidades brasileiras, personagens das grandes cidades brasileiras. E nós vamos ter aí novos proprietários rurais, principalmente das áreas de colonização mais recente. Quando a gente fala de áreas de colonização mais recente, a gente vai falando da parte central do Brasil e principalmente da parte sul, proprietários rurais do sul. Então, estes aqui, né, claro, também são uma elite, porque o povão brasileiro é analfabeto, o povão não entende de nada mesmo, né? Então, eles desejam, o Partido Liberal, descentralização. Eles desejam mais poder local, né? Mas eles também representam, de certo modo, a elite. Então, o povo não está bem representado. Na verdade, o povo não está em nada representado pela política brasileira. Então, estas duas forças políticas que vão brigar durante esses próximos 50 anos para estarem no poder, portanto, né? Então, vejam bem, nós temos umas pequenas distinções entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Agora, a coisa mais importante é que, do ponto de vista das ideias, ou se você preferir, do ponto de vista ideológico, né, os dois são absolutamente iguais. Eles podem se distinguir aí na questão da centralização, da descentralização, mas, com relação às ideias, os dois querem manter os privilégios da elite brasileira. Dois partidos, mas quando a gente vai espremer, vai dar uma coisa só, né? Então, os dois terão os mesmos princípios, os dois terão as mesmas ideias, portanto, meu caro estudante. Lembrando que tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal, né, não desejam nenhuma mudança. Eles não desejam uma reforma social. Muito pelo contrário, né? Eles simplesmente desejam compor o quadro político brasileiro, o quadro partidário brasileiro do segundo reinado, consolidando o poder das classes abastadas, né? Então, as classes abastadas estão no poder. As classes menos abastadas ficam fora do jogo político. Então, nada se altera no panorama do Brasil. Então, aqui, eu apresento para vocês essa charge aqui, mostrando justamente que nós temos dois partidos, mas os dois partidos têm ideias comuns, né? Então, veja bem, nada de resolver aqui os dois grandes problemas do Brasil neste determinado momento. A grande propriedade continua do jeito que está, então nada de mexer na grande propriedade, e evidentemente que Dom Pedro II não vai mexer nessa caixa, né, de marimbondo, ele não vai querer ser picado por esses marimbondos, e, ao mesmo tempo, a questão social aqui do trabalho escravo, né? Inclusive, nós vamos ter uma pressão da Inglaterra muito grande, e esta pressão da Inglaterra vai surgir efeitos depois, né? Então, também o trabalho escravo, também ninguém toca nele. Tanto é que depois que temos a libertação dos escravos, cai o império, logicamente. Então, o Partido Conservador e o Partido Liberal, apesar de ter suas desavenças do ponto de vista político, eles têm muito mais pontos em comum. Então, os dois estão casados. Então, essa charge aqui é muito interessante, né? Essa charge aqui apresenta realmente como que as coisas são. O Partido Conservador está de braços dados com o Partido Liberal, pensando justamente nos privilégios. Então, Partido Conservador, Partido Liberal. Entendido, pessoal? Até o momento,
viram a realidade do Brasil, realidade política, aí está, né? Depois, com o decorrer do tempo, nós vamos ter algumas pequenas mudanças que eu vou apresentando para vocês com relação a estes partidos políticos. Então, meu caro estudante, né? Dom Pedro II, então, ele vai estar no poder. Aqui tem uma outra charge bastante interessante, que nós vamos comentar sobre ela daqui a pouco. Então, Dom Pedro II, então, ele vai para o poder e a primeira coisa que Dom Pedro II faz é construir um ministério de brasileiros. Veja bem, um ministério de brasileiros. Então, não tem aquele negócio mais de português mandar no território brasileiro. Inclusive, nós vamos ter os irmãos Andrada, que vão assumir este ministério, né? Então, serão irmãos Andrada e os irmãos Cavalcante. Lembrando que eles vão conseguir tramitar muito bem entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles vão ter muita habilidade, muito conchave político, né? Aqui no Brasil a gente não chama de habilidade, a gente chama de conchave. Então, eles vão estabelecer excelentes conchaves, portanto, né? E estes irmãos Andrada, com o decorrer do tempo, eles vão se deslocando mais para o lado do liberalismo, do Partido Liberal, e o Partido Conservador vai ficar com um pouco de ciúme, né? Então, veja bem, Dom Pedro II já começa a observar que o Partido Liberal e o Partido Conservador eles vão atrapalhar o seu comando, mesmo ele tendo 14 anos de idade. Eles vão observar que esses partidos eles têm uma facilidade muito grande de entrar em conflito um com o outro. Então, a situação para a luz para resolver o problema, para resolver essa situação aqui entre esses litígios, entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, encontrada por Dom Pedro, né, e também por causa aí da Câmara dos Deputados, seria a implementação de eleições do Brasil, né? Então, o ano de 1840, então, Dom Pedro II vai dissolver a Câmara dos Deputados por causa desses litígios, por causa dessa briga interna, por causa da pressão que ele está sofrendo, e ele convoca, portanto, eleições, né? Só que no Brasil, as eleições são do cacete. Cacete, então, é um porrete, né? É um porrete que usa o coronel para bater no povo. Então, aqui, o cacete aqui seria o instrumento adequado para a gente explicar este período, né? Então, o que vai acontecer, né? Os conservadores, o Partido Conservador, vai vencer facilmente a eleição, porque o Partido Conservador é o partido do coronel, né? Lembrando que a maioria dos coronéis, né, são aí os grandes proprietários e os antigos proprietários. O coronel, então, vai vencer a eleição. O coronel vai impor, portanto, os deputados que ele deseja. E ficou bem claro que a eleição foi muito fraudulenta e, principalmente, a característica das eleições de 1840 foi a violência. Ou você votava no coronel ou o pau quebrava, né? Então, as pessoas eram obrigadas a votar no coronel. Então, se perguntava para o sujeito, você votou em quem para deputado estadual? Votei no coronel. Você votou em quem para deputado federal? No coronel. E etc. Então, quem o coronel queria, ganhava as eleições. E Dom Pedro, então, ficou muito incomodado com esta situação, né? Essas eleições do cacete. E o que aconteceu, né? O imperador, então, opta por não colocar no poder o Partido Conservador, né? Por causa dessa situação interna no Brasil. Os liberais estavam muito bravos, digamos assim, com os resultados da eleição.
E aqui nós vamos ver a articulação política muito eficaz de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro vai convocar novas eleições, né? Novas eleições. As novas eleições serão em 1842. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Essas novas eleições vão criar aí um conflito muito grande dentro do território brasileiro. Meu caro estudante, né? Aqui, Luísa, né? Você está perguntando o seguinte, né? Por que os conservadores ganham fácil? Os conservadores ganharam fácil porque eles são os coronéis, né? Porque eles fraudam, né? E os liberais, essa frase aqui está errada, os liberais não foram acusados, os liberais acusaram, tá? Aqui a formatação está errada, por favor, Luísa. O erro sim, foi... agora entendi. Agora entendi, Ivone. Obrigada. Aí eu já ia perguntar, Ivone, que no texto também está falando que os liberais que utilizaram os instrumentos de fraude. É porque eu sou um jegue mesmo, fiz errado aqui o negócio. Então, eles vão acusar os conservadores. São os conservadores que vão ganhar a eleição por causa do processo fraudulento. Tá bem, gente? A aula vai cair, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para o próximo horário, tá bom?